aula de hoje, pessoal, é sobre hibridização, tá? Também podem encontrar a nomenclatura hibridação, tá? Nos livros. Hibridação normalmente utiliza-se bastante em livros de química medicinal, tá? Porque uma das ferramentas de química medicinal é a hibridação molecular, tá? Mas para a orgânica a gente utiliza tanto hibridização quanto hibridação, tá? Aqui a gente tem a distribuição eletrônica do carbono, né? O carbono tem 6 elétrons, então a distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s2, 2p2, tá? Segundo essa distribuição eletrônica, o carbono deveria fazer duas ligações, né? Uma vez que tem dois elétrons desemparelhados, então deveria se completar esses orbitais aqui, né? E dessa forma fazer duas ligações. O que acontece é que é conhecido, né? E já era conhecido nessa época que o carbono fazia 4 ligações, como por exemplo o metano, né? Fazia 4 ligações, então isso não explicava o comportamento do carbono enquanto um átomo tetravalente, né? Então, o carbono numa molécula de metano apresenta esse ângulo de ligação, né? Ele é tetraédrico, não é planar, né? Porque a princípio poderia se pensar em um quadrado. Imagina um quadrado onde o carbono estaria no centro e em cada vértice de um quadrado estaria uma ligação com hidrogênio, tá? Mas não é dessa forma que se conhecia, né, o metano. E sim na forma tetraédrica, tá, fazendo um ângulo de ligação de 109 graus e meio entre aqui, ó, você considerar um hidrogênio, um carbono e outro hidrogênio, tá? 109 graus e meio. E o comprimento de ligação era igual, né, para todas as ligações de 109 picômetros, né? Aqui, ó, considerando a ligação carbono-hidrogênio, tá? Então, se pensou a princípio em que, né, a gente tem essa configuração no estado fundamental e haveria ali um salto quântico, ou seja, uma promoção de um elétron do orbital 2s para aqui o orbital 2p, tá? E a gente teria então esse elétron agora no estado excitado. Então teria um elétron no orbital 2s e teria 3 elétrons no orbital 2p. Tá? Dessa forma, o carbono conseguiria fazer 4 ligações químicas. O problema nessa teoria aqui também é que o orbital p ele é diferente do orbital s, certo? Até na aula passada nós vimos a questão ali do formato, né? Ou melhor, recordamos, né, que isso vocês já viram, do formato do orbital P, que se assemelha a um lóbulo, né, ou lobo, vocês podem ver ambas as traduções nos livros, tá? E o orbital S é esférico, então os elétrons que se encontram em orbitais S, eles se encontram mais próximos do núcleo, né, ou seja, mais atraídos do que elétrons que se encontram em orbitais P, tá? Então, na verdade, a gente deveria ter, segundo essa explicação, deveríamos ter 3 ligações mais fracas, né, e uma ligação que seria mais forte, tá? Considerando que seria feita com o orbital S, que está, os elétrons estariam mais próximos do núcleo, tá? O que se observa é que todas as ligações são iguais, como eu falei, ó, com 109 picômetros, tá? Daqui de distância, né? O comprimento da ligação, quando a gente considera comprimento de ligação, seria aqui a distância internuclear, né? Entre o átomo de carbono e de hidrogênio, tá? Então isso aqui não explica.
E daí que surgiu, então, a questão da hibridização. O que seria a hibridização, então? Não sei se vocês já viram esse conceito, tá? Mas só para relembrar que a teoria atômica vigente, ela aborda a dualidade partícula e onda, tá? Do elétron, né? Então, cada orbital, na verdade, ele tem uma função de onda atrelado, tá? Lembrando que o orbital seria a região no átomo onde o elétron pode ser encontrado, tá? Na verdade, existe uma equação matemática que está atrelada a esses orbitais, tá? Considerando essa dualidade, como eu falei, partícula e onda, tá? Então, existe um tratamento matemático, uma equação matemática, né, de função de onda atrelado a cada orbital, e esse tratamento matemático possibilita agora os orbitais híbridos, tá? Então, aqui no caso, para um carbono que só faz ligação simples, a gente teria a hibridização sp3, ou seja, considerar um orbital s hibridizando com 3 orbitais do tipo p. Tá? E aí a gente teria 4 orbitais híbridos sp3. Ou seja, né, para simplificar, a gente teria orbitais sp3. Tá? Então, essa seria a teoria vigente, né, para explicar as ligações, tá, dos compostos de carbono que fazem ligação simples. Tá? A gente vai ver as demais hibridizações para alcenos e alcinos também, tá? Mas então agora você já sabe que o carbono que só faz ligação simples, ele está hibridizado em sp3, ele é tetraédrico, né? Ele apresenta esse ângulo de ligação aqui de 109 graus e meio, tá? Isso aqui é mais importante, essa questão angular, quando nós formos estudar reações químicas. Então aqui, ó, só para vocês verem como é que funciona, não sei se dá para ver aí, né? Aqui a gente tem um psi, que é para representar essa função de onda, tá? Só para lembrar, né, aí os conceitos de química geral. Aqui não sei se é visível também, aqui tem um sinal de mais e de menos. Isso aqui é só para representar a questão da fase mesmo, tá? Considerando a questão de função de onda, tá? Então, é só para isso mesmo, não significa que aqui é positivo e aqui é negativo, não. Tá? Então, o que houve aqui no caso da hibridização sp3? Um orbital s com 3 orbitais do tipo p, por isso sp3. Tá? E aí o que a gente tem agora são 4 orbitais híbridos sp3, tá? Que vão fazer as ligações químicas. Tá? O mesmo raciocínio serve também para sp2 e para sp, tá? É o que a gente vai ver agora. Então, no caso da hibridização sp2, o que ocorre, né? Aqui eu já considerei que houve a promoção eletrônica, tá? E aí, ó, um elétron saiu do orbital aqui 2s para ir para o 2p, tá? E no caso da hibridização sp2, onde a gente só tem uma ligação dupla, tá, no carbono, o que vai acontecer na verdade? Nota-se que uma das 4 ligações é diferente e é mais fraca, tá? Então, nota que tem 3 orbitais híbridos sp2. Agora, por quê? Porque houve esse tratamento matemático agora, que eu falei da função de onda, com um orbital s e 2 orbitais do tipo p. Tá? Então, por isso sp2 agora, tá? Que são as ligações mais fortes. Uma dessas 4 ligações aqui a gente está considerando o eteno, né?
uma dessas ligações aqui é mais fraca, que é exatamente a ligação feita com o orbital 2p. Então, como é que fica isso aqui no espaço para a gente compreender? Tá? Nota que aqui a gente tem, considera cada um desses carbonos que são iguais, né? Que a molécula é simétrica. Então, a gente tem uma ligação simples com esse hidrogênio, outra com esse hidrogênio aqui, e uma ligação dupla, tá, entre os carbonos, tá? Considerando a ligação dupla entre os carbonos, uma é a mais forte, que seria utilizando um orbital do tipo sp2, tá? Aí a gente já viu que o orbital s, né, ele possibilita uma força maior em relação ao orbital p devido à maior proximidade com o núcleo, tá? E a ligação mais fraca seria exatamente com o orbital p. Então, nota aqui, ó, esse desenho da direita, tá? Então, aqui a gente teria as ligações simples, né? E essa ligação dupla, que seria mais fraca, observa como ela é formada, né? Se você notar aqui o formato, né, do orbital p de cada carbono, ó, o que vai acontecer, a ligação seria feita por cima e por baixo do plano. Nota que está destacado aqui um plano, porque essas ligações aqui, ó, vocês podem observar, elas têm um ângulo aproximado de 120 graus, tá? Então, o ângulo entre essa ligação e essa aqui seria aproximadamente 120 graus, tá? Então, isso torna a molécula planar, sendo que essa ligação que é mais fraca, que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente chama de π, tá? Essa ligação, ela não se situa, né? Os elétrons não se situam entre os átomos, tá? Nota que aqui a ligação simples aqui, ó, os elétrons estão localizados, né, entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, aqui também é o mesmo raciocínio. Aqui nessa ligação entre os átomos de carbono também, ó, que é uma dessas ligações aqui da dupla, mas por outro lado a ligação mais fraca, que é a π, ela fica por cima e por baixo do plano, tá? Exatamente por conta disso que é uma ligação que é mais fraca, tá? Por ela não, ali, os elétrons não ficarem localizados entre os átomos que estão realizando a ligação química, tá? Então isso aqui, só para a gente resumir essa parte, né? Então, o carbono que realiza a hibridização sp2 vai precisar de um orbital do tipo s, dois orbitais do tipo p, vai formar então 3 orbitais híbridos sp2, que vai fazer essas ligações simples, tá? E a ligação dupla, ela vai ser efetuada com o orbital p que ficou com um elétron, e essa ligação vai ser exatamente com os elétrons se situando, né, por cima e por baixo do plano aqui da ligação dupla, tá? Então, seria essa a diferença em relação ao carbono que faz hibridização sp3, tá? E quando o carbono faz hibridização sp, que seria o carbono de uma tripla ligação agora, segue o mesmo raciocínio do exemplo anterior, sendo que agora vai ficar 2 orbitais do tipo p para fazer as outras ligações, né? Vão ter 2 ligações do tipo sigma, ou seja, com os elétrons se situando entre os átomos que estão fazendo a ligação química, né? Deixa eu representar aqui para vocês, ó. Então, aqui a gente tem o etino, né? Então, considera um átomo de carbono. A ligação aqui carbono-hidrogênio vai ser com um orbital híbrido sp, e uma dessas ligações aqui da tripla também vai ser com um orbital híbrido sp. As outras 2 ligações aqui da tripla, elas vão
ser efetuadas com orbitais 2p, tá? E aí, se vocês se recordarem como que é o orbital 2p, ele é subdividido em três partes, né, que a gente classificou na aula passada como 2px, 2py e 2pz. Então, o que vai acontecer? O 2px, né, que na verdade ele vai se tornar um orbital híbrido sp, né, ele está aqui no centro, entre os núcleos dos átomos de carbono, tá? O 2py e o 2pz, eles vão ficar para fazer as ligações múltiplas, tá? As duas outras ligações aqui, que seriam ligações π também, tá? Então, como é que vai acontecer isso? Aqui ó, a gente tem, primeira coisa, né? Isso eu comentei com vocês na aula passada. O ângulo de ligação, então, considerando a ligação tripla e a ligação do carbono com o hidrogênio, é de 180 graus. Então, evitar aquela questão de ficar colocando, né, o hidrogênio aqui, ou o átomo que estiver ligado ao carbono da tripla, de qualquer forma. Tem que respeitar esse ângulo de ligação aqui. Tá? Então... Pessoal, Oi. eu só queria pedir para você repetir essa parte da relação do PX, PY e PZ. Tá. Eu não entendi muito bem. Tá, Por então. favor. Tá. O que Obrigada. acontece aqui, ó, o orbital 2p, ele é subdividido, né, em três orbitais aqui, tá? Não é como o orbital s. Então, o que vai acontecer aqui? No espaço, esses orbitais aqui, do tipo P, eles se posicionam da seguinte maneira, tá? Imagina aqui um eixo cartesiano, né? Então, você teria... aqui ficou meio de lado, mas considera esse aqui como sendo o PX, tá? Aqui PX. Esse aqui na vertical sendo PY. E esse aqui que está perpendicular, né, a esse plano aqui, ele seria o PZ. Tá? Então, é só você imaginar PX e PY num plano e o PZ cortando esse plano. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente olha a tripla ligação, o que seria o PX, na verdade, se tornou um orbital sp também. Tá? Aqui, ó, tanto desse lado quanto desse lado, ó, considera um carbono aqui, virou orbital sp. Então, estou considerando isso apenas de px, py e pz, apenas para compreensão aqui de como a ligação vai acontecer. Tá? Então, aqui seria a orbital sp, e aqui a ligação do meio aqui da tripla, também, aqui, ó, essa do meio, também seria sp. Então, vão ficar duas ligações que vão precisar dos orbitais p. E aí consideraria o py e o pz para fazer essa ligação. Tá? Então, deixa eu tentar colocar-se para vocês de uma forma que vocês consigam visualizar. Né? Quando está na aula presencial é mais fácil, que eu posso usar modelo. Né? Vou tentar fazer vocês enxergarem aqui. Considera o alceno. O alceno, imagina essa dupla aqui como se fosse um cachorro-quente, onde a ligação sigma, a primeira ligação aqui que está entre os núcleos, ela fosse a salsicha, né, do cachorro-quente, e a ligação π, que seria feita com o orbital p, fosse os pães. Então, estaria aqui, ó, por cima e por baixo. Tá? Então, para a gente conseguir visualizar ali o orbital sp daqui a pouco. Tá? Então, imagina o sp2 como se fosse isso. Aqui no meio, tá? A ligação entre os carbonos. Tá? Imagina uma salsicha aqui do cachorro-quente, né? Como sendo a ligação sigma, a ligação
entre os núcleos, aqui, ó, essa ligação aqui, ó, entre os átomos de carbono, e os pães do cachorro-quente aqui, como sendo a ligação π, tá? O que está destacado. Agora considera o seguinte, a gente fazendo aqui um raciocínio similar para o carbono sp. Tá? Então, aqui a gente teria uma salsicha, aí teria o pão, né, por cima e por baixo, que seria aqui considerando, ó, o orbital PY, tá? Então, pão por cima aqui, ó, pão por baixo, e fazer uma coisa meio esdrúxula, mas é só para a gente conseguir compreender. A outra ligação para formar a tripla, que seria efetuada com o orbital PZ, seria como se a gente pegasse agora outros dois pães, né, e colocasse na lateral aí do cachorro-quente, tá? Onde você abriu o pão para colocar a salsicha, você colocaria um pão de um lado e outro pão do outro lado, tá? Só para a gente entender aí como ficaria aqui a questão da ligação tripla no espaço, tá? Então, a ligação sigma aqui seria a salsicha, né? Que é o que está em cinza, né? Esse orbital aqui que está na vertical, tá? Não esqueça que nesse desenho tá duas cores diferentes, mas é só para representar as fases, tá? O que vocês têm que ver aqui é que isso aqui é um orbital, ó. Ele está na vertical, seria o orbital PY, tá? E aqui, orbital PZ, tá? Então, imagina dessa forma, aqui a salsicha, o orbital PY faria a primeira camada de pão ali, por cima e por baixo, tá? Para formar, seria uma dupla primeiro, tá? E depois o outro pão ali nas laterais do cachorro-quente, né? A pessoa gosta bastante de pão, fez ali o cachorro-quente, né? Com mais um pão. Então cortou, colocou um de cada lado ali, ó. E aí você teria então essa segunda camada, tá ali a outra ligação, a outra ligação π, que seria para formar a ligação tripla, tá? Não sei se vocês conseguiram visualizar bem, tá? Mas da aula passada aí, para quem não conseguiu, eu destaquei essa questão dos orbitais, tá? Px, Py e Pz, tá? Para fazer a diferenciação com o orbital S. Não sei se você conseguiu compreender bem aí a explicação. Entendi, entendi. Consegui até desenhar aqui, obrigada. Tá. Então é isso, tá? Só imaginar aí esse plano PY, PX, e aqui o PZ cortando, né, perpendicularmente, tá? Para fazer a terceira ligação, tá? A tripla ligação. Então, seria isso, tá? E para destacar aqui para vocês essa questão do fato do ângulo de ligação aqui, tripla e carbono-hidrogênio, tá? Ligação carbono-hidrogênio, ser de 180 graus, que é diferente dos 120 graus lá da ligação sp2, que é diferente da ligação sp3, que possui ali um ângulo de 109,5, tá? Só uma outra coisa que eu não encontrei nos livros para representar aqui para vocês, mas imagina o seguinte, existe uma outra possibilidade que seria um carbono fazendo duas duplas ligações, tá? Imagina esse carbono aqui, ó, que eu estou destacando, se ao invés de hidrogênio aqui, ele tivesse outra dupla, então teria uma dupla aqui e outra dupla para a esquerda, tá? Esse tipo de composto orgânico a gente chama de aleno, onde existe duas duplas em comum com um mesmo carbono, tá? O aleno, ele segue o mesmo raciocínio, tá, da ligação tripla. Por quê? Uma ligação dupla vai ser utilizada aqui o PY, e a outra ligação dupla com outro carbono você vai fazer através do PZ. Então, no caso
do aleno, onde um carbono faz duas ligações duplas, a gente também tem esse carbono hibridizado em sp também, tá? Ele vai seguir o mesmo raciocínio do carbono da ligação tripla. A diferença é que ele não vai fazer 3 ligações com um carbono. Ele vai fazer 2 ligações com um carbono e 2 ligações com outro carbono, tá? 2 ligações com um carbono seria uma sigma e uma pi, considerando a pi, né, considerando o orbital py, e a outra dupla com outro carbono seria considerando o orbital pz, tá? Então isso aqui foi o que eu falei para vocês, ó, a questão da hibridização. Então o carbono vai se hibridizar quando ele faz apenas ligações simples. Ele possui, ó, 4 orbitais híbridos sp3 e vai se ligar aqui no caso com um átomo de hidrogênio, tá? E quando ele só faz ligação simples, todas as ligações são do tipo sigma, tá? A ligação sigma, como eu já mencionei, é aquela em que os elétrons ficam entre os átomos da ligação, tá? Então, considera aqui, por exemplo, carbono e hidrogênio. Então, na ligação sigma, os elétrons estão localizados, tá? Aqui entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, tá? No caso do alceno, o que vai acontecer aí, então? Considera 2 carbonos sp2, ó. Eles vão fazer ligações sigma, aqui está destacado em verde, 2 com hidrogênio, tá? Eu estou representando essa molécula aqui, o eteno, né? Então, ó, duas ligações sigma com hidrogênio, uma ligação sigma entre os átomos de carbono e uma ligação π com o orbital p que não participou da hibridização. Lembrando que sp2 é um orbital s e 2 orbitais p. Então sobra um orbital p que vai ser utilizado para fazer a ligação dupla. E aqui, ó, mais um desenho para mostrar que a ligação π então fica por cima e por baixo, tá, ali da ligação sigma, tá? Então seria uma ligação mais fraca, tá? Então aqui, ó, considerando o desenho, então, na ligação dupla, então, o que a gente vai ter? Uma ligação sigma e uma ligação π. Aqui nesse caso, tanto faz quem é sigma e quem é π, tá? O que você tem que saber é que a sigma é uma ligação mais forte porque os elétrons ficam localizados entre os núcleos atômicos, tá? Que estão realizando a ligação química, e a ligação π dessa forma, tá? Utilizando os orbitais p, ficam localizados acima e abaixo daquela ligação sigma e, consequentemente, é mais fraca. A ligação tripla, né, considerando a hibridização sp, aqui a mesma coisa, a gente observa em verde a ligação do tipo sigma, aqui fazendo uma ligação sigma com o hidrogênio, tá, considerando o etino aqui, ó, e a outra ligação sigma com o outro átomo de carbono, tá? Então, como eu falei, ó, vai ser utilizado um orbital py aqui, ó, para fazer a ligação, a primeira ligação múltipla, né, que seria aqui uma ligação dupla por cima e por baixo, tá? E depois, considerando aqui o orbital pz, tá aqui, ó, também vai fazer lá por trás, ó, a ligação e aqui pela frente, tá? Considerando então 2 ligações do tipo π, essa ligação que é mais fraca, que não está entre o núcleo, né, dos átomos, seria a ligação π. Então, quando a gente considera a tripla, teria 2 ligações do tipo π, né, considerando os orbitais p, e 2 ligações sigma, tá? Aqui no caso, considerando a tripla, né, seria uma ligação sigma somente, né, uma sigma e 2 π. Quando eu falei 2 sigma, seria
considerando todas as ligações de um carbono, tá, que é tetravalente. Então, o carbono sp faz duas ligações sigma, uma com o hidrogênio ou ligante de carbono que tiver aqui, né? A outra com o outro carbono da tripla ligação e duas ligações do tipo π, tá? Então aí para a gente entender como que seriam, tá, essas ligações e também que a gente costuma dar essa nomenclatura de sigma e π dependendo do tipo de ligação, tá? A hibridização ela não acontece apenas com o átomo de carbono, tá? Embora seja o nosso foco principal, ela pode acontecer com átomos como oxigênio, como nitrogênio, como enxofre, como fósforo, como boro, tá? Então, vou mostrar só mais alguns exemplos aqui para vocês, mas o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Então, o que ocorreu lá com o carbono em termos de promoção eletrônica e também daquela questão da abordagem matemática, né, para função de onda, tá, dos orbitais, também vai valer aqui tanto para oxigênio como para nitrogênio, como para os outros elementos químicos também, tá? E é bem similar, tá? Então nota que, por exemplo, aqui ó, eu peguei esse composto carbonilado aqui, que é formaldeído, né? Ele é hibridizado em sp2, tá? Tá aqui, ó. Nota que ele tem uma dupla também. No caso do oxigênio, a gente considera os pares de elétrons livres, tá? E aí a ligação, claro, não vai ser igual lá de uma dupla carbono-carbono, né? Que a gente viu que era aproximadamente 120 graus, mas isso aqui se aproxima. Não vai ser a mesma coisa, tá? Porque aqui no caso a gente tem dois pares de elétrons não ligantes que eles geram uma repulsão maior, tá? Então isso vai fazer com que haja um afastamento, tá, entre os pares de elétrons e vai diminuir um pouco aqui o ângulo da ligação, né, quando comparado um par de elétrons com essa ligação aqui, tá, da dupla, tá, para a gente considerar o ângulo de ligação. Tá? Então, nota que no caso do oxigênio, o que é considerado também? Os pares de elétrons. Se fosse um carbono aqui, a gente teria uma ligação para cá, né, uma ligação para cá, como está acontecendo aqui do lado esquerdo. Tá? No caso do oxigênio e de outros átomos que possuem pares de elétrons livres, a gente vai considerar o par de elétrons livre, tá? Porque ele faz parte do átomo, tá? E ele está influenciando a geometria molecular, tá? Então, aqui no caso do formaldeído, a gente teria uma geometria sp2. Se você considerar um álcool ou a molécula de água, onde só tem ligação simples, a gente teria uma hibridização do oxigênio do tipo sp3, da mesma forma que o carbono, quando só faz ligação simples, tá? E aqui no caso do oxigênio, mesmo raciocínio, tá? Isso aqui é uma função imina, onde o carbono faz uma dupla ligação com o nitrogênio. Como o nitrogênio tem um par de elétrons não ligante, então está sendo considerado ele também. Tá? Então, da mesma forma que o carbono faz a dupla ligação aqui, esse nitrogênio é considerado um nitrogênio hibridizado em sp2 também, tá? E com um raciocínio análogo, se a gente tiver uma C-tripla-N ou C-tripla-O, como é o caso do monóxido de carbono, né? Mas a hibridação do oxigênio no monóxido de carbono seria sp também. Tá? Se a gente considera a cetonitrila, onde a gente tem aqui C-tripla-N, o nitrogênio está hibridizado em sp da mesma forma que o carbono. Tá? Então aqui a gente tem o par de elétrons não ligante do nitrogênio, também para fazer a questão da angulação aqui, tá? Aqui, ó, a gente vai ter também uma ligação múltipla aqui, que no caso vai ser a dupla primeiro, né? Considerando PY, e depois a outra ligação lá, ó, considerando o
Pz, tá? Da mesma forma que a gente acabou de ver para o carbono, tá? A acetonitrila aqui, ela possui essa função que é chamada nitrila, tá? C-tripla-N, quando faz parte de uma molécula inorgânica, né? No caso, um sal, por exemplo, cianeto de sódio, cianeto de potássio, né? A gente considera C-tripla-N ali como cianeto, como eu acabei de falar. Quando o C-tripla-N faz parte de uma molécula orgânica, a gente tem ali agora uma nitrila, tá? Então é uma função orgânica chamada nitrila. Tá, o que eu quis passar aqui de forma resumida para vocês é que o que vale para oxigênio, para nitrogênio, para enxofre, para fósforo, é o raciocínio, né, melhor dizendo, é o raciocínio equivalente ao que vale para o carbono também, tá? É o mesmo raciocínio. Então, se o oxigênio faz ligação dupla, vai ser um oxigênio sp2. Faz ligação tripla sp, tá? E o nitrogênio é a mesma coisa, faz só ligação simples, né? Ou seja, uma amina seria um nitrogênio hibridizado em sp3. Se é uma imina, que seria C-dupla-N, né? Essa função aqui, por exemplo, hibridizado em sp2 por conta da dupla, e uma nitrila hibridizado em sp, tá? Agora, uma coisa que eu quero enfatizar aqui, né, embora a gente vá ver mais adiante, que é só para mostrar para vocês algo que vai influenciar em tudo, né? A gente já viu aí, não sei se vocês notaram porque eu não destaquei, mas o comprimento de ligação carbono e hidrogênio, quando esse carbono está ligado não é um carbono sp3 ou carbono sp2 ou sp, é diferente, tá? Para o carbono sp, um hidrogênio que está ligado a um carbono que é hibridizado em sp, ele se encontra com uma ligação mais curta, mais próxima do núcleo, devido a esse caráter S aí que a gente vai ver agora, tá? Então, primeira coisa para recordar, né, é isso que eu mencionei, que o orbital S é esférico, então os elétrons que se encontram no orbital S, eles tendem a ficar localizados mais próximos do núcleo. Como o núcleo é positivo, uma vez que tem prótons e nêutrons, né, e os elétrons são negativos, então tende a haver uma atração eletrostática, né, que vai fazer com que esses elétrons estejam mais próximos do núcleo, com uma atração maior no orbital S do que no orbital P, que tem esse formato aqui, né? A gente viu que aqui existe um plano nodal, tá? E então os elétrons no orbital P ficariam, digamos assim, com uma atração mais enfraquecida, né, em relação ao núcleo do que o orbital S, tá? Então, isso é a primeira coisa. E aí a gente considera o seguinte, o que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente teria um carbono hibridizado em sp3, carbonos hibridizados em sp2 e carbonos hibridizados em sp. E aí, o que isso vai acarretar para a molécula e para os carbonos em si? Quando a molécula está hibridizada em sp3, lembra que a gente tem um orbital S e 3 orbitais P. Então, seria 1/4, né, de orbital S, considerando os 4 orbitais híbridos agora. E então a gente poderia afirmar que a gente tem 25% de caráter S e 75% de caráter P quando um átomo de carbono está hibridizado em sp3. Quando o carbono está hibridizado em sp2, né, a gente pode, arredondando aí, né, pode dizer que existe um caráter S de 33% e um caráter P de 67%, né? Considera aí 1/3, né? Você tem um orbital S e 2 orbitais do tipo P.
Então, você teria essa proporção aqui, né, para cada um dos orbitais, 33 para o S e 67% para o P, né? E quando a gente considera o orbital SP, a gente teria um de cada, né? Então teria 50% de caráter S e 50% de caráter P. O que isso acarreta nas moléculas? Primeira coisa que eu falei, a questão do comprimento da ligação, tá? Vocês podem observar depois nos valores que eu coloquei, tá? O carbono hibridizado em SP, como os elétrons estão mais próximos do núcleo, devido ao maior caráter S, por conta disso que eu acabei de explicar, a gente vai ter essa ligação aqui mais curta, CH aqui mais curta, seguido dessa aqui, né, que vai ser um pouco mais comprida, né, e essa aqui vai ser a mais distante de todas, tá? Claro que a diferença é pouca, mas se observa essa diferença, tá? Devido a esse maior caráter S, tá? Dos carbonos hibridizados em SP. Uma outra característica que vai ser mais importante para a gente agora no ano que vem, né, quando a gente for estudar a questão, quando a gente for estudar acidez e basicidade, né, a gente vai ver que se a gente considera a acidez relativa dos hidrogênios, tá? Vocês vão ver que qualquer hidrogênio pode ser considerado ácido, tá? Então, quando a gente considera a acidez relativa desses hidrogênios aqui, vocês vão ver que esse hidrogênio aqui seria o mais ácido de todos. Por quê? Exatamente por conta dessa questão do maior caráter S, tá? Num carbono que está hibridizado em SP, essa nuvem eletrônica aqui, ó, da ligação CH, está mais deslocada no sentido desse carbono, tá? Se você considerar eletronegatividade, né, como a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si numa ligação química, então você poderia aqui, aspas, né, falar que esse carbono é mais eletronegativo que o sp2, que é mais eletronegativo que o sp3, devido a essa questão da maior proximidade, tá, dos elétrons no núcleo aqui, por conta do maior caráter S, tá? Então, esse carbono aqui, ele está deslocando a nuvem eletrônica para mais perto de si, aqui na ligação CH. Então, ele vai deixar esse hidrogênio aqui mais exposto para ser atacado por uma base. Claro que não é uma base qualquer, né? Tem que ser uma base bem forte para tirar hidrogênio de um carbono, tá? Mas seria um hidrogênio, então, mais ácido, tá? Por conta disso, aqui a ligação está mais próxima desse carbono aqui. O mesmo raciocínio serve para o sp2, mas vai ser um pouco menos ácido esse hidrogênio aqui do que de um alcino, e a mesma coisa quando comparado com um alcano, tá? Uma vez que só tem 25% de caráter S. Tá? Então, vai ter outras implicações também, tá? Essa questão da diferença da hibridização, mas cada coisa aí no seu tempo, tá? Então, por hoje eu queria mostrar para vocês a diferença de hibridização, tá? Dos carbonos, tá? E algumas das consequências, né, que isso pode ocasionar, tá? O fato do carbono ter um maior caráter S do que um maior caráter P, tá? Então, por hoje é só isso.